A partir de agora, nós vamos dar início a um módulo totalmente dedicado aos critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade são pequenos testes que nós utilizamos para verificar se um número é ou não divisível por outro. E para estabelecer esses critérios, nós vamos usar dois princípios que foram estudados no módulo de divisibilidade. O primeiro princípio é o princípio aditivo. O que esse princípio diz? Imaginemos que eu queira dividir 4 por 3. A gente não deve esquecer que dividir por 3 significa que nós queremos fazer grupamentos. A gente quer agrupar de 3 em 3. Então, a gente quer estabelecer trios. Nesse caso, eu consigo estabelecer um certo número de trios, na verdade é 1, e ainda sobra uma unidade. Imagina agora que eu queira fazer o mesmo com a quantidade 5. Eu tenho 5 objetos, quero formar trios, eu serei capaz de formar trios, e aí sobram 2 unidades. O que o princípio aditivo diz é que, se nós somarmos 4 com 5, cujo resultado é 9, e a partir daí a gente tentar de novo formar trios, eu vou conseguir formar uma certa quantidade de trios, mas os restos serão somados. 1 mais 2 dá como resultado 3. O detalhe aqui é que na divisão por 3 é impossível ter resto 3, porque como a gente está formando trios, esses 3 que seriam um resto se juntam para formar um novo trio. Então, esse novo trio vai ser contabilizado e, no final, o resto será 0. Então, é isso que diz o princípio aditivo. Se eu somo esses números, na hora da divisão, se a divisão for pelo mesmo divisor, os restos serão somados. E o princípio multiplicativo diz algo similar. Se eu multiplicar esses números, cujo resultado é 20, 4 vezes 5 é 20, e mais uma vez tentar dividir isso por 3, ou seja, formar trios, eu vou conseguir uma certa quantidade de trios e os restos serão multiplicados. 1 vezes 2, 2. Então, utilizando esses dois princípios, a partir de agora, a gente vai estabelecer os nossos critérios de divisibilidade. Vamos começar estabelecendo o critério de divisibilidade por 2. Ou seja, nós vamos construir juntos uma regrinha que vai nos permitir verificar se um número é ou não divisível por 2. É claro que você não vai precisar dessa regra para números pequenos. Por exemplo, o 6 você já sabe que é divisível por 2, deixa resto 0. E o 7 você sabe que não é divisível por 2, porque deixa resto 1. Mas essa regra vai ser útil quando você se deparar com números maiores. E você vai conseguir verificar se esse número é ou não divisível por 2, sem precisar fazer a conta. Mas para isso eu quero começar discutindo a divisão do 10 por 2. Quando eu divido 10 por 2, eu fico com 5 grupos de 2 e o resto é 0. A partir daqui, eu posso pensar em qual será o resto na divisão de 100 por 2. Eu posso pensar no 100 como 10 vezes 10. E o princípio da multiplicação me dá a possibilidade de olhar os restos de cada um desses dois números. Eu já sei que o 10 deixa resto 0 na divisão por 2. E aqui também resto 0. Portanto, a multiplicação indica que ao dividir 100 por 2, o resto também será 0. Eu vou estender esse raciocínio para o 1000. Perceba que eu posso escrever o 1000 como 10 vezes 10 vezes 10.
E aqui esse raciocínio se repete, porque o 10 na divisão por 2 deixa resto 0, resto 0, resto 0. E essa multiplicação garante que o 1000 dividido por 2 também vai deixar resto 0. Portanto, eu acabo de perceber que não importa quantos zeros eu coloque depois do 1, eu sempre vou conseguir quebrar esse número em 10 vezes 10 vezes 10, um monte de 10. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o 10 vai aparecer aqui 7 vezes. Vamos ver se eu coloquei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, como cada um deles vai deixar resto 0, o princípio da multiplicação me garante que esse número, dividido por 2, também vai deixar resto 0. Vamos ver agora como isso pode nos ajudar. Suponhamos que eu queira verificar se o número 574 é ou não divisível por 2. Eu posso imaginar esse número escrito dessa forma: 5 vezes 100, que é o 500, mais 7 vezes 10, que é o 70, mais 4. Portanto, eu tenho aqui 574. Aplicando lá os nossos princípios, eu sei que 5 dividido por 2 deixa resto 1, 100 dividido por 2 deixa resto 0, 7 dividido por 2 deixa resto 1, 10 dividido por 2 deixa resto 0 e 4 dividido por 2 deixa resto 0. Portanto, eu posso multiplicar aqui, somar aqui, multiplicar aqui e somar aqui. Aqui eu tenho 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Então, 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. O que indica que 574 deixa resto 0 na divisão por 2. E se ele deixa resto 0, significa que esse número é divisível por 2. Vamos para mais um exemplo e agora eu vou verificar se o número 753 é ou não divisível por 2. Mais uma vez, eu vou escrever o número dessa forma estranha, que é 7 vezes 100, que é 700, mais 5 vezes 10, mais 3. Portanto, eu tenho 753. E aí, analisando cada um desses números, eu sei que o 7 na divisão por 2 deixa resto 1, mais o 100 deixa resto 0. O 5 deixa resto 1, mais o 10 deixa resto 0. E o 3 deixa resto 1, o que dá, como resultado final, 1. O que mostra que 753 não é divisível por 2, porque deixou um resto diferente de 0. De uma forma geral, qualquer que seja o número e qualquer que seja o tamanho dele, você poderá decompor, como a gente vem fazendo. Por exemplo, o 423.576, a gente pode decompor assim: 4 vezes 100.000, que vai dar 400.000, mais 2 vezes 10.000, que corresponde a 20.000, mais 3 vezes 1.000, que corresponde a 3.000, mais
5 vezes 100, que corresponde a 500, mais 7 vezes 10, que corresponde a 70, mais 6. Como todos esses números que são formados pelo 1 seguido de vários zeros, todos esses números, na divisão por 2, deixam resto 0. Portanto, todo esse bloco aqui vai acabar deixando resto 0. Todo esse bloco aqui, independente de quem venha na frente, vai deixar resto 0. A mesma coisa aqui, independente de quem venha na frente, todo esse bloco vai deixar resto 0. Idem para cá, resto 0. Idem para cá, resto 0. E quando a gente somar tudo isso, vai dar resto 0. De fato, quem define se o número é ou não divisível por 2 é o último algarismo. Então, essa é a nossa regra, esse é o nosso teste, esse é o nosso critério de divisibilidade. Quando eu quiser checar se um número é ou não divisível por 2, basta eu olhar para o último algarismo. Aqui, nesse caso, eu vejo 6. Como 6 é divisível por 2, isso significa que 423.576 também é divisível por 2. Um outro exemplo. Ao olhar para esse número, se eu quero saber se ele é ou não divisível por 2, basta olhar para o último algarismo, que é o 7. Como o 7 não é divisível por 2, então este número enorme também não é divisível por 2. Portanto, a gente acaba de estabelecer o nosso teste, o nosso critério de divisibilidade por 2.